Seja bem-vindo ao Echo Journal Club, o podcast que traz as últimas atualizações em ecocardiografia, de forma prática e direta. Eu sou a Bárbara Linhares e ao meu lado está o Felipe de Oliveira, criador do Eco Descomplicado. Juntos, exploramos os artigos científicos mais relevantes e aprofundamos o conhecimento em imagem cardiovascular. Prepare-se para mergulhar nesse universo fascinante e transformar sua prática clínica. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Echo Journal Club. Meu nome é Felipe, eu sou cardiologista e cardiografista e criador do Eco Descomplicado. E para esse projeto, eu estou aqui acompanhado da Bárbara. Olá, pessoal. Eu sou a Bárbara Linhares Landesic, sou cardiologista e ecocardiografista do Hospital Biocor Redditor, em Belo Horizonte, e sou criadora do podcast The EcoCast, que trazemos atualizações em cardiologia e ecocardiografia para vocês. Tenho certeza que, na nossa especialidade, sempre há algo que a gente pode aprender uns com os outros. Então, espero que esse seja um momento enriquecedor para todos nós. Esse é um projeto que tem por objetivo trazer aí as principais publicações das revistas mais relevantes para o nosso universo aqui da cardiografia, tentando trazer essas publicações de maneira mais acessível para você que faz eco no seu dia a dia. Tenho certeza que isso vai te ajudar também a fazer eco com mais segurança, então acompanha a gente para se aprofundar no universo da cardiografia e seguir se mantendo atualizado. Agora a gente vai trazer um artigo onde a gente vai entrar no mundo, aí, no campo da avaliação da função diastólica, em especial num tema que muita gente tem dificuldade, tem gente que acredita até que ainda nem é possível fazer a avaliação da função diastólica em pacientes com fibrilação atrial. A gente vai discutir esse trabalho aí que foi publicado no final de 2024 no Jornal Europeu de Imagem Cardiovascular, onde esses autores buscam fazer uma avaliação sobre a correlação entre parâmetros de avaliação de função diastólica e a pressão do átrio esquerdo em pacientes com fibrilação atrial. E o motivo por trás da escolha dos autores em relação a essa medida e a população é porque esse trabalho foi conduzido em pacientes que estavam sendo submetidos à ablação por fibrilação atrial, certo? Então, basicamente aqui, um trabalho observacional, onde os pacientes que eram encaminhados para fazer um procedimento de ablação de fibrilação atrial lá na Itália eram submetidos à medida, a medida direta da pressão do átrio esquerdo no momento do procedimento e, naturalmente, com até 24 horas do procedimento, a realização de um exame de ecocardiograma. Aqui vale destacar que os pacientes podiam ter fibrilação atrial tanto persistente como paroxística, o que quer dizer que nem todos os pacientes estavam em fibrilação atrial no momento da avaliação, seja da pressão do átrio esquerdo por meio do catéter, seja no momento da avaliação ecocardiográfica desses pacientes, tá? Da avaliação cardiográfica da função diastólica desses pacientes. E aqui eles fizeram uma avaliação de uma série de parâmetros de avaliação de função sistólica, diastólica, de dimensões cavitárias, para tentar traçar aí chegar a uma conclusão a respeito da função diastólica nesses pacientes. Então, aqui, basicamente, então, um trabalho que envolveu pouco mais de 100 pacientes, e eles aqui dividiram, esses pacientes, esses pouco mais de 100 pacientes, 101 pacientes, para ser mais específico, em dois grandes grupos, os grupos que tinham pressão de enchimento aumentada, pressão de átrio esquerdo aumentada, que é a pressão aqui, um corte, nesse caso, de 15 milímetros de mercúrio, versus aqueles que não tinham. Então, foi mais ou menos 50% para cada lado aí dos pacientes. E de relevante aqui para a gente, basicamente, que os pacientes não tinham uma diferença no IMC. Eu acho que isso é importante, principalmente porque com a última diretriz de função diastólica da Sociedade Britânica, o IMC entrou um pouco na conta ali do algoritmo, entrou no algoritmo de avaliação de função diastólica da Sociedade Britânica, vale destacar. Como eu já falei, a gente não tem todos os pacientes em FA, então a gente tinha pouco mais de metade dos pacientes do grupo total que estavam em ritmo sinusal no grupo com pressão de enchimento baixa e pouco mais da metade que estava com pressão de enchimento elevada que estavam em FA no momento da avaliação. Então a gente tem aí uma certa distinção entre esses dois grupos aqui, E a gente tem também um percentual maior de pacientes em FA paroxística nos dois grupos do que FA persistente, certo? A gente tem
de maneira interessante, uma pressão de ato esquerdo que foi bem diferente nos dois, né? Então, na média, os pacientes com pressão de ato esquerdo menor do que 15 tinham uma pressão de ato esquerdo de 10, e a pressão de enchimento elevada era na casa de 20, e o BNP também mais alto, aí mostrando que esses pacientes realmente pareciam ter aumento de pressão de enchimento maior nesses casos, tá bom? Em relação aos parâmetros ecocardiográficos, que foram avaliados aqui especificamente, destacando principalmente o que não foi diferente entre eles, a fração de ejeção não foi diferente, muito embora o strain longitudinal global do ventrículo esquerdo tenha sido diferente. Então, em pacientes com pressão de enchimento aumentada, o strain era menor, ou no caso era pior do que os pacientes com pressão de enchimento normal, e a massa ventricular não foi diferente, bem como os parâmetros de função diastólica como um todo, eles diferiram em relação à onda EA, em relação à onda E, a relação EA, mas curiosamente a relação E sobre a linha não teve diferença estatística entre os dois grupos, assim como o strain de ato esquerdo, né? O strain de reservatório do ato esquerdo também não teve diferença, e a PSAP também não teve uma diferença significativa entre os dois grupos, tá? Então, a gente tem aí que realmente não teve tanta diferença nesses parâmetros, mas a gente teve diferença em relação ao volume do ato esquerdo, tanto o máximo como o mínimo, e a gente já vai comentar um pouquinho mais sobre isso. Houve diferença nos strains de contrátil e de esvaziamento do ato esquerdo, tá? E também, curiosamente, uma diferença significativa, embora ainda na faixa da normalidade, do volume do átrio direito, tá? Então, aqui o volume do átrio direito teve uma diferença também, assim como no volume do átrio esquerdo. E aí, o que o trabalho tenta fazer aí, né, é uma correlação entre a medida desses parâmetros, a medida direta desses parâmetros, com a medida direta da pressão do átrio esquerdo. E o que a gente vê é que a maioria dos parâmetros realmente performou muito mal. A gente vê que a maioria deles não tem um ponto de inflexão muito claro que se correlacione tão bem com as pressões de enchimento ventricular esquerdo, né? É claro que essa é uma população pequena, é um N relativamente pequeno, mas o que chama a atenção é que alguns poucos parâmetros, e não aqueles parâmetros usuais que a gente usa, aqueles parâmetros que a gente usa corriqueiramente no nosso dia a dia, não tiveram uma correlação tão grande. Então a gente vê que a relação é sobre a linha. Claro, quanto maior essa relação é sobre a linha, maior vai ser a pressão de enchimento, mas a gente vê que a gente tem pacientes com pressão de enchimento aumentada e que ainda assim tinham um E sobre a linha menor do que 10. Então não foi um parâmetro tão confiável assim para fazer essa avaliação, né? E o mesmo se foi visto aí na maioria dos parâmetros analisados, né? Aí aqui fazendo uma avaliação, né, tentando chegar a uma conclusão de quais parâmetros poderiam auxiliar na identificação de pacientes com pressão de enchimento aumentada. Eu não vou aqui encher falando de todas essa tabela que é muito, muito extensa, mas basicamente ele encontrou aqui como preditores de pressão de enchimento aumentada o strain longitudinal global do ventrículo esquerdo, de maneira curiosa aqui, né, o strain do VE auxiliando na identificação da pressão de enchimento do ventrículo esquerdo. A gente tem sim, como eu falei, a relação EA e a velocidade da onda E sendo estatisticamente relevantes aqui nesse caso, mas o que mais chama atenção aqui é que de todos os parâmetros, aquele que teve o maior odds ratio, ou seja, aquele que teve a maior capacidade de predição de aumento das pressões de enchimento ventricular esquerdo, nesse caso, foi o volume indexado do átrio esquerdo, mas não o volume máximo, que é o que a gente costuma medir, mas sim o volume mínimo, ou seja, teoricamente, né, no paciente ritmo sinusal, na hora que ele contrai, a gente teria o volume mínimo, e esse volume mínimo do átrio esquerdo que seria correlacionado, que é o que foi o parâmetro com maior correlação com a pressão de enchimento, assim como o strain também, o strain contrátil, né, falando, claro, do paciente em ritmo sinusal. E aí, basicamente, o que os autores tentam trazer aí de contribuição do trabalho é de que esse seria um parâmetro que teria uma maior capacidade de predizer esse aumento das pressões de enchimento ventricular esquerdo, e eles fazem até aí análise com a curva ROC, trazendo aí um ponto de corte, tentando analisar aí a acurácia desse parâmetro para predizer esse aumento de pressões no átrio esquerdo, e eles chegam aí a esse corte que foi de 22 ml por metro quadrado, como sendo um ponto de corte que teria uma capacidade de predizer o aumento das pressões do átrio esquerdo. Vale lembrar aqui o volume indexado mínimo do átrio esquerdo, não é o volume máximo que a gente mede habitualmente na nossa prática, tá? E aí a conclusão do trabalho basicamente é de que em pacientes com história de FA, e aqui é importante destacar isso porque a maioria dos pacientes
ou pelo menos metade dos pacientes aí não estava em fibrilação atrial no momento da avaliação, seja no momento da avaliação da pressão de enchimento, seja no momento da avaliação das variáveis ecocardiográficas, mas nesses pacientes com história de fibrilação atrial, a gente teria aí esse parâmetro se apresentando como sendo talvez um melhor preditor das avaliações do aumento das pressões de enchimento ventricular esquerdo, tá? E aí, esse trabalho, ele é acompanhado de um editorial super, super interessante, né? Que basicamente destaca, né, as dificuldades por trás dessa avaliação e traz alguns pontos positivos do trabalho. Claro, um trabalho que, diferente de outros trabalhos anteriores, ele buscou medir diretamente a pressão no átrio esquerdo, enquanto que a maioria dos trabalhos de avaliação da função diastólica, sobretudo na FA, fizeram avaliação com CAT direito, avaliando a pressão capilar pulmonar e usando ela como um substituto para a pressão no átrio esquerdo. E isso é um avanço, mostrando que os achados eles são bem compatíveis, que nessa população os parâmetros de avaliação da função diastólica eles são prejudicados. A gente tem uma pior correlação desses parâmetros com as pressões de enchimento em pacientes com FA do que a gente tem em pacientes que não têm fibrilação atrial. Mas ele chama a atenção aqui para um detalhe que eu até fiz questão de trazer essa figura de um outro artigo aqui, que é de 2021, e que percebam que as curvas são exatamente iguais. Assim, muito pouca diferença entre uma e outra, que é mostrando que esse é um dado que a gente já sabia. Essa correlação entre a pressão de enchimento ventricular esquerda e o volume mínimo indexado do átrio esquerdo, ela já é sabida, já era um dado conhecido, a gente sabe que existe uma correlação muito próxima com essa variável, mas não só isso, né, que tem correlação também com o desfecho clínico. Os pacientes que têm um aumento desse volume indexado mínimo do átrio esquerdo têm maior chance de desenvolver fibrilação atrial e tem maior taxa de eventos cardiovasculares no segmento e até de mortalidade cardiovascular, aqui no outro trabalho mais antigo do Jack. Mas o fato é que, embora essa avaliação ela seja de fato correlacionada com o aumento das taxas de evento, a gente, quando vai para os trabalhos, a gente percebe que o intervalo de confiança é muito grande, isso porque é uma grande variabilidade, tanto intra como interobservador, nessa medida. Então, quando a gente compara a variabilidade entre observador e intraobservador do volume máximo versus o volume mínimo, a gente tem uma variabilidade muito maior para o volume mínimo indexado do átrio esquerdo do que para o volume máximo do átrio esquerdo. Ainda mais se você considerar o paciente de fibrilação atrial, onde a gente tem uma variação muito menor desse volume ao longo do ciclo cardíaco do que quando comparado com pacientes com volume, quando comparados com pacientes sem ritmo sinusal, né? Então, isso realmente traz muitas dificuldades para essa avaliação. E, claro, é um dado interessante, eu acho que é uma contribuição para a literatura no que tange a avaliação da função diastólica em pacientes com fibrilação atrial, mas a gente precisa entender que a gente não usa essa variável no dia a dia, não é à toa, né? Não é à toa que ela não está aí contemplada nas diretrizes como um todo para a nossa prática diária, justamente porque tem uma variabilidade maior e hoje a gente já tem também um corpo de evidência muito grande em cima do volume máximo do átrio esquerdo, que provavelmente é o que respalda o seu uso frente ao volume mínimo, né? Mas quem sabe, no futuro, a gente tem uma subpopulação ou alguma população específica onde essa variável especificamente possa ser incorporada na nossa prática. E aí, Bárbara, o que você achou do trabalho? Você gostou desse trabalho aí do avaliação da função diastólica na FA? Gostei. E lembrando que esses pacientes estavam em repouso, né? Que é importante a gente lembrar que o eco de estresse é muito bom nesses pacientes para avaliar a função diastólica, que se talvez nesses pacientes que tinham aumento de pressão do átrio esquerdo pelo CAT e foram submetidos ao estresse, eco de estresse, talvez subiriam a relação L, aumento de pressão pulmonar, né? E aí mudariam até as correlações e o desfecho do estudo, né? E eu vou além, ainda coloco uma coisa a mais. Quando o cara vai fazer a ablação de FA, ele fica em jejum, ele ingere menos líquidos geralmente, então você que faz eco de intervenção, você sabe que às vezes você tem que fazer a medida do apêndice atrial, por exemplo, tanto depois de infundir salina, você tem que provocar um aumento, uma distensão daquele átrio ali, muitas vezes para fazer as medidas, justamente porque você tem uma variação na dimensão cavitária e nas pressões intracavitárias. Então, é bem
peculiar essa questão aí, né? Que talvez tenha tido impacto, inclusive, nessa baixa acurácia das variáveis ecocardiográficas de identificar esses pacientes, porque talvez a gente tivesse pacientes transitando entre os dois extremos aí, né? De pressão de enchimento aumentado ou não, inclusive no intervalo entre um exame e outro, né? Entre fazer o eco e fazer a medida do CAT. Então, não é fácil não, mas é um bom artigo. É um bom artigo. Obrigada por nos acompanhar no Eco Journal Club. Não se esqueça de seguir o canal do Eco Descomplicado no YouTube e acompanhar nossos episódios nas principais plataformas de áudio como Spotify e Apple Podcasts. Assim, você não perde nenhuma atualização sobre o mundo da ecocardiografia. Até o próximo episódio.